Deus seja louvado para sempre e eternamente. Volto a este canal para lhes trazer uma mensagem de conteúdo escatológico. Eu quero agradecer a Deus pela boa repercussão que alcançou a mensagem de ontem sobre a grande tribulação. Hoje eu estarei falando sobre as bodas do Cordeiro. Agradeço muito ao meu irmão, à minha irmã, ao meu amigo, que tem acompanhado estas postagens, as pessoas que têm compartilhado com seus irmãos, com outras pessoas, com obreiros, sabendo que será de grande utilidade a visualização deste material de conteúdo rigorosamente bíblico. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Eu quero falar, então, a partir de agora, sobre as bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro, realidade ou fantasia? Amados em Cristo Jesus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é apresentada nas Escrituras Sagradas de diferentes maneiras. Ao longo das porções do livro divino, nós vemos comparações diversas sobre a Igreja. Às vezes ela é comparada a um rebanho. João, capítulo 10, verso 27. Às vezes ela é comparada a ramos de uma videira. João, capítulo 15. Noutro lugar, nós a vemos comparada a pedras vivas. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Em outras circunstâncias, ela é comparada a uma esposa ataviada. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Noutros livros, ela é recordada como a comunidade dos membros de um grande corpo. Romanos, capítulo 12, versículo 5. E também ela é comparada a uma noiva, a noiva do Cordeiro, que é Cristo. Em diversas partes das Escrituras Sagradas, o nosso maravilhoso Redentor é apresentado como um cordeiro, especialmente na apresentação pública feita por João Batista e em diversas passagens também do Antigo Testamento. Em uma visão panorâmica, nós podemos ver Jesus como cordeiro nas seguintes dimensões. Número 1, na eternidade. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Número 2, na oferta de Abel, Gênesis, capítulo 4. Número 3, no sacrifício de Isaque, Gênesis, capítulo 22. Número 4, na profecia de Isaías, Isaías, capítulo 53, versículo 7. Número 5, na apresentação pública de João Batista, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E na cruz, João, capítulo 19, versos 17 e 18. Além disso, amados, vale recordar que no livro do Apocalipse, especificamente falando, existem várias referências ao Cordeiro. Deixe-me citar algumas. Número 1, trono do Cordeiro, capítulo 3, verso 21. Número 2, sangue do Cordeiro, capítulo 5, versículo 9. Número 3, livro do Cordeiro, capítulo 21, versículo 27. Número 4, glória do Cordeiro, capítulo 22, versículo 4. Número 5, noiva do Cordeiro, capítulo 21, versículo 9. E, naturalmente, bodas do Cordeiro, capítulo 19, versículo 7. Algumas pessoas creriam nas bodas do Cordeiro se aparecesse 200, 100, 40 vezes na Bíblia. Mas para que algo seja verdadeiro na Bíblia, basta que apareça
uma só vez. Jesus disse, quando orava, João capítulo 17, a famosa oração sacerdotal, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como noiva do Cordeiro, a igreja está destinada a participar de grande festa nupcial, da qual participarão os santos e os fiéis, sentados junto ao nosso maravilhoso Redentor. É profundamente lamentável que muitos teólogos não acreditam na realidade das bodas do Cordeiro. Mas não se preocupe com isto. Os teólogos passam. A palavra permanece para sempre. Você e eu não dependemos dos teólogos. Nós dependemos da Bíblia Sagrada. Pois bem, as bodas do Cordeiro constituem a culminação da união dos crentes com Cristo aqui na terra. A ceia das bodas será a celebração gloriosa da consumação dessa magnífica e mística união. As bodas do Cordeiro podem ser vistas prefiguradamente no Antigo Testamento. Por exemplo, em Cantares 2:10, aquele texto pode nos levar para o pensamento da igreja do Senhor, uma noiva formosa. O meu amado fala e me diz, versículo 10, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Versículo 13, a figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Mas também nós encontramos a prefiguração de uma noiva virgem. Você se lembra que o sumo sacerdote, no Antigo Testamento, ao pretender casar-se, deveria tomar para si uma noiva virgem? Pois bem, é o que está escrito em Levítico, capítulo 21, versículo 13, diz assim: e ele, o sumo sacerdote, tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Claro que isso alude a Jesus Cristo como o sumo sacerdote eterno que terá a sua igreja como futura esposa. Gênesis capítulo 24 é uma outra figura que se refere ao casamento de Isaac com Rebeca. É uma alegoria muito linda e que merece ser examinada na maioria dos seus detalhes. Finalmente, eu menciono o Salmo 45, versículo de número 13. Diz assim: a filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Há uma pergunta que é feita com respeito às bodas do Cordeiro. Quando ocorrerá a festividade das bodas do Cordeiro? Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, as bodas do Cordeiro dar-se-ão imediatamente antes da descida do Salvador em glória para reinar aqui na terra e imediatamente após a conclusão do tribunal de Cristo, ou seja, durante a segunda parte do período da grande tribulação que acontecerá aqui na terra. E qual será o estado da igreja nas bodas do Cordeiro? Muito importante pergunta. A igreja que participará das bodas do Cordeiro não é uma denominação evangélica, não é uma igreja intitulada como qualquer uma aqui nesta terra. Não, é a igreja a nível universal que preenche os seguintes requisitos, que são características claramente definidas nas páginas da Bíblia. Vejamos, número 1, uma igreja virgem. Examinando as ideias gerais da Bíblia com respeito à virgindade, no sentido espiritual, fala
de uma igreja que não é idólatra, uma igreja que não se curva diante de outros deuses, uma igreja que não se entrega a nenhum outro tipo de domínio, a não ser o domínio espiritual do Senhor Jesus. Repito, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Número 2, a igreja que participará das bodas do Cordeiro será uma igreja pura. Efésios 5 e 25. Além disso, número 3, será uma igreja santa, ou seja, sem mácula e nem ruga. Efésios, capítulo 5, verso 26. Que tal dar uma olhadinha em Romanos 7 e 8? Também será uma igreja irrepreensível. Perdão. Por isso que o Espírito Santo está trabalhando fortemente na igreja. Por isso que às vezes nós experimentamos algum tipo de disciplina pessoal para que cheguemos ao ponto de pureza, para chegarmos a um estado de santidade que agrade o Senhor Jesus e que realmente nos capacite não somente ao arrebatamento, como também às bodas do Cordeiro. Uma igreja irrepreensível, portanto, Efésios 5 e 27. Número 6, uma igreja preparada. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Você não tem que fazer projetos para se preparar para a volta ao Senhor. Você tem que estar preparado, que viver preparado. Estar preparado deve ser um estilo de vida para todos os cristãos. Número 7, uma igreja galardoada, pois ela terá saído do tribunal de Cristo, onde se terá cumprido Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Jesus falando: eis que venho sem demorar, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E, finalmente, o último requisito que eu menciono para a igreja estar nas bodas do Cordeiro é uma igreja vestida de linho fino, resplandecente e puro. Está aí, Apocalipse. Eles, os servos de Deus, que terão esta vestimenta, serão vestidos de branco puro para indicar a sua pureza já agora de conteúdo celestial. Ao mesmo tempo que os redimidos são retratados coletivamente como uma noiva, também o são individualmente na condição de convidados a compartilhar a festa de casamento com Cristo. Finalmente, amados, eu menciono que após as bodas a igreja será oficialmente, regiamente, magnificentemente apresentada ao Pai. Salmos 45, versículo 15. Eu findo esta reflexão, recordando que a cerimônia sobrenatural recebe o nome de bodas do Cordeiro por causa da recordação do eterno e redentor sacrifício de Cristo. Cristo desejará que durante aquelas bodas seja lembrada a sua condição de Cordeiro. Eis Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro escreveu também o seguinte: não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Lembram-se que os anjos vão cantar exatamente isto no céu? Apocalipse 5 e 12. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria,